Bom dia! Hoje é dia 19/9/2024 e vamos analisar o índice para fazermos as nossas operações, certo? Vamos ver o que ele fez no dia de ontem, tá? No dia de ontem nós tínhamos marcado esta região aqui que era um fundo e esta região aqui também que era um fundo. O que é aqui, quando ele abriu, né? Olha aqui, ó. Aqui, ó, ele tinha formado uma liquidez, certo? Aqui ele também formou liquidez. E aqui nós tínhamos um desbalanceamento do preço, que é um vazio no gráfico, certo? E aí, aqui nós não tivemos iniciativa de vendedor, só de comprador. Então, o preço volta nesta região para equilibrar. Ele abriu ontem nesta região aqui. Eu já marquei a abertura do dia. No gráfico de 2 minutos e 1 minuto, nós tínhamos as médias curtas passando aqui. E aqui nós tínhamos as médias de 200. E aí, o que é que ele fez? Ele simplesmente abriu, subiu aqui, eu entrei pelo 1 minuto, tá? Ele fez um candle de alta, daí ele fez 2 martelos aqui assim, no 1 minuto, o segundo martelo, que seria o terceiro candle, encostou na média de 20, eu vou colocar ali para vocês verem o que aconteceu, tá? E aí, ó, tá vendo que até na média, nos 5 minutos, ele fez também o toque nas médias curtas aqui, ó. Ó, o toque nas médias curtas. Então, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, tava muito bonitinho ali. Vamos lá no 2 minutos. Vamos pôr no 1 direto, que foi onde eu entrei. Ó que bonitinho aqui, ó. Ele foi, tocou. Quando ele veio para cá, eu fiz uma venda aqui. Ele rompeu a média de 200, eu fiz uma venda aqui. E eu carreguei só até aqui. Por quê? Porque para mim aqui era uma região de comprar, certo? Porque eu estava com viés ontem, tá? E que ele poderia ir buscar a média de 200 dos 60 minutos ontem. Então, eu peguei os meus pontos e saí fora. E eu recomprei aqui, porque para mim aqui era um alvo na venda, para ele ir buscar, respirar, para ir buscar a média de 200. Então, eu recomprei aqui, certo? Ele subiu, eu protegi a minha operação, porque quando ele começou a fazer, ele passou as médias, eu fiquei, opa, agora ele vai, né? O que aconteceu? Eu fiquei olhando aqui, ó, esse nível de preço aqui, ó. Eu comprei aqui, tá? Eu fiquei olhando esse nível de preço aqui, porque estava batendo. Ele não poderia romper, certo? Quando ele rompeu aqui, eu saí da operação com poucos pontos, mas numa operação vencedora. Quando ele rompe esta região aqui, ó, saindo das médias com candle forte, aqui ele tinha feito, ó, uma liquidez, certo? Formou uma liquidez. Veio buscar a liquidez. Aqui eu também tinha liquidez no 1 minuto. Veio com esse candle forte, fez esse candle pequeno de contração. Aqui eu vendi de novo com stop aqui. E aí eu carreguei até esta região aqui. Esta região aqui para mim era um alvo. E como eu falei para vocês, eu estava com viés de ele ir buscar a média de 200 dos 60 minutos. Fez esse candle de exaustão aqui. Eu fiz uma compra já aqui com stop aqui, porque estava no fim da minha região de compra, tá? E carreguei, tá, até nesta região aqui, porque ele bateu na 200 do 1 minuto, fez tipo um pullback e ele rompeu esse pullback aqui, com este candle forte, que veio forte aqui. Esse candle aqui já me chamou a atenção, certo? Esse candle aqui já me chamou a atenção. Quando ele rompeu aqui, eu saí, tá? E aí eram 10h30 e nós já tínhamos terminado o dia, tá?
daí a gente não fez mais nada, beleza? E agora nós vamos ver o que nós vamos esperar pro dia de hoje. Vamos lá de volta nos 60 minutos. Vou tirar essa fibra aqui que eu fiz, tá? Ele tá fazendo uma estrutura de baixa bem bonitinha, tá? O que tá acontecendo? Ele rompeu este fundo aqui, rompeu aqui, ele retraiu, ele rompeu agora, aí ele rompeu este fundo aqui, rompeu aqui, ó, aí ele retraiu, tá fazendo liquidez neste ponto aqui, tá fazendo liquidez nessa faixa aqui, tá? Isso aqui para mim é uma liquidez que está sendo formada, tá? Para ir buscar a média de 200 dos 60 minutos. Por isso que eu tô com este viés, porém eu não posso deixar o viés tomar conta. Eu tenho que ver o que o mercado está me dizendo, tá? E ele rompeu ontem no final do dia esta região aqui. E ele veio aqui, ó, buscar cravado, tá? O segundo ponto, o segundo alvo do pivô dos 60 minutos que nós tínhamos feito. Vamos ver se eu tirei, eu excluí ele. Mas ele cravou aqui direitinho o alvo, o segundo alvo do pivô dos 60 minutos. Vamos ver se eu faço ele aqui de novo. Eu acho que eu peguei, eu não me lembro qual que eu peguei. Acho que foi esse pivô aqui. Vamos fazer, vamos ver se vai dar certo. Alvos, né? Então, desse topo, nesse fundo. Ó, se eu pegar ele, aqui é do diário, tá? Esse aqui é o pivô do diário. Esse pivô aqui, ó, que eu peguei, ó. Esse aqui, ó. Desse topo. Ah, que saco. Nesse fundo. Ah. Hoje não tá fácil. Não conseguiu? Tá, vou deixar. Mas é aqui, ó. Tá bem certinho. Ele bateu bem certinho aqui, senão nós vamos perder tempo. E eu preciso gravar o vídeo o mais rápido possível, porque eu preciso gravar ele em 15 minutos, certo? Então, mas aqui eu tinha bem cravadinho o segundo alvo do pivô dos 60 minutos, que seria esse pivô aqui, tá? Beleza. O que eu vou esperar para hoje? Nos 5 minutos, tá? Nos 5 minutos, ele tá fazendo uma liquidez aqui, ó. Nessa região aqui, ele tem uma liquidez aqui em cima, tá? E o que ele... Aqui eu tenho uma região de desbalanceamento do preço, onde eu tenho a média de 200 dos 5 minutos também. O que eu vou esperar dele? Para ele subir, eu preciso que ele rompa esse topo aqui, certo? Então, ele pode abrir um pouco mais embaixo, romper aqui, testar de novo e vir buscar a média de 200 aqui dos 5, certo? Eu tenho esse alvo aqui já não me interessa mais, ele já foi mitigado, tá? Eu tenho esse alvo aqui em cima, certo? Então, eu tenho alvo. Se eu comprar nesta região, tá? Eu tenho alvos nessa região aqui e nessa região aqui em cima, tá? Ele pode ir buscar a média de 200 dos 60 minutos? Pode, é o meu alvo principal. A média de 200 dos 60 minutos está nesta região aqui. E aí ele vai utilizar desta liquidez aqui com essas duas liquidez aqui para ir buscar a média de 200, que está lá em cima. Então, vamos lá. Resumindo, alvos. Eu tenho alvo para compra aqui. Eu tenho alvo para compra aqui. Eu tenho alvo para compra aqui. E o meu último alvo é aqui. Certo? Então, aqui nessa região, eu também tenho a retração de 79 da última pernada dos 60 minutos. Tá? Que seria essa pernada
aqui, ó. Vamos lá. Que seria toda essa pernada aqui, tá? Que fez o rompimento aqui. E para baixo eu tenho alvos agora, tá? Mais importantes. Para baixo eu tenho alvo nesta região aqui. Aqui eu tenho um alvo e aqui eu tenho outro alvo. Aqui eu tenho o alvo do primeiro alvo do diário e o terceiro alvo do pivô dos 60 minutos. Então, os dois estão aqui, certo? Então, esse alvo aqui para mim é um alvo bastante importante, um alvo para venda. Ele pode subir, swipar esta região e vir buscar aqui, tá? Ele pode abrir aqui, testar as médias e vir buscar aqui. Ele pode abrir aqui, vir nesta região aqui e voltar a cair. Ele pode abrir aqui nesta região, subir, romper este topinho aqui, voltar a testar as médias para ir buscar esta região aqui para depois ele cair. Ele pode sim vir buscar esta região aqui, chegar nesse ponto aqui, buscar este nível aqui, retrair de novo para ir buscar a média de 200 lá em cima. Então é isso que eu vou esperar para o dia de hoje. Então eu tenho alvo aqui para venda, alvo aqui para venda e tenho alvos para compra nesta região, nesta região, nesta região e lá em cima na média de 200. Temos que analisar o preço, o que ele vai fazer e o que ele está nos dizendo naquele momento. Tá? Eu espero que eu tenha ajudado vocês a poder analisar o mercado, né, para operar no dia de hoje. Lembrem que aqui eu tenho liquidez sendo formada, certo? E aqui eu tenho liquidez também sendo formada, que ele pode usar essa liquidez para buscar outros pontos mais em cima, certo? Boa sorte para todos e sucesso aí. Espero que todos tenham ótimas operações no dia de hoje.